Vamos relaxar nosso corpo, a nossa mente. Senhor, estamos aqui como meros instrumentos para sairmos daqui melhores do que entramos. Que possamos ouvir com os ouvidos da alma, com o coração aberto e a mente aberta aos teus ensinamentos, Senhor. Que possamos ajudar, sim, aos outros, mas primeiramente a nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a sermos melhor, para podermos melhor ajudar. Obrigada pela oportunidade de aqui estar. Há tantos e tantos que nos veem por todo esse Brasil, por todo esse mundo. Que essa luz possa chegar a cada lar, para que possamos ficar aqui, não só de corpo, mas também de espírito. Em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, tendo à frente desses trabalhos a irmã Lúcia, damos por iniciado mais uma palestra doutrinária. Que assim seja. E tu, que és moça, pobre criança devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chora? Em teu olhar, que teu olhar se eleve, piedoso e sereno em direção a Deus. Aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater teu coração. Gostaria também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra? Dizes que poderia, como essa mulher que vês passar, extravagante, risonha, ser rica também? Cala-te, criança, se soubesse quantas lágrimas e dores sem conta que estão escondidos sobre essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessas orquestras alegres. Preferia ter teu humilde retiro à tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se queres que teu anjo de guarda, se queres que teu anjo te guarda, quando se retire e volta a Deus. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo de guarda se retire e volta a Deus, escondendo o rosto com suas asas brancas e te deixe neste mundo com o teu remorso, onde estará perdida e terá que aguardar a punição reparadora do outro mundo. Todos vós que sofreis a injustiça dos homens, sede indulgente para com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isento de culpa. Sereis então caridosos e humildes. Se sofreis pela calúnia, curvai a fronte sobre a prova. Que vos importa a calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus vos recompensará. Suporta com coragem as humilhações dos homens, é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Obrigada. Bem, acho que devo dizer boa tarde, né? Ainda é dia. Aos internautas também. Esse evangelho ele caiu a esmo para mim hoje de manhã, quando eu comecei a estudar o tema. Já tinha estudado ontem, outros dias tentei estudar, mas não deu muito certo. E eu achei ele ótimo, porque falou bem assim para mim, diretamente, o que eu sentia hoje de manhã. Né? Aliás, hoje de manhã já estava melhor, mas ontem pelo menos. Uma aflição, não conseguindo estudar, uma espécie de corrente puxando para trás.
Mas aí o dever me chama de estar aqui hoje. E essa bravura que vem lá de dentro, né, faz a gente criar coragem e tomar o rumo novamente. Enfim, eu acho que eu aprendi bem a lição do que é esse dever, o que é essa bravura, que é lutar contra uma tendência, que te leva para um caminho que não é o correto, o que não vai ser bom. E a gente sente essa bravura dentro de si, essa força, essa coisa que te impulsiona a seguir em frente e a realizar o que você deve realizar. Enfim, aí eu achei melhor dividir e começar por esse tema. O texto é fantástico, vale a pena ler, eu li várias vezes, e assim quem puder, né? E vamos começar então. Eu vou tentar fazer a palestra em duas partes, uma falando especificamente o dever, assim, junto, e depois eu vou tentar abrir ele um pouquinho numa segunda parte. Existe no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma parte em que fala sobre o dever. Ele se encontra no capítulo 17, no item C de perfeitos. Está lá, o dever. Aí as instruções dos Espíritos nos falam um monte de coisas que eu vou tentar resumir para vocês. E é apenas quase isso que fala sobre o dever no livro do Evangelho. Eu acho que eu falei livro dos Espíritos, né? Mas é o Evangelho. Se eu desse para a dona Sandra ler, eu não teria muito conteúdo para falar, né? Embora ele se estende, enfim. Mas aí eu teria que sair fora do Evangelho, não do Evangelho, mas na vida do dia a dia, que é o que eu vou fazer também. Mas vamos lá. O que o Evangelho nos diz que é o dever? É a obrigação moral diante de si mesmo primeiro, antes de nós mesmos primeiro, e depois para com o nosso próximo. A Kátia falou na prece dela que a gente deve se melhorar muito e estar bem para poder ajudar o outro. Isso é um dever. Ajudar o outro é um dever, mas a gente deve estar bem primeiro para isso, porque só vai ter êxito se a gente estiver bem. Se a gente não estiver bem, a coisa não vai sair como deve ser. E é a lei da vida. O dever é o conjunto de leis morais que está na nossa consciência, no nosso íntimo, no nosso eu. E esse dever que a gente a cada dia, em cada circunstância, porque pode ser nessa circunstância desse tamanhozinho ou naquela maior, se encontra o dever, não importa digamos assim, o espectador que vai ver você cumprir o seu dever ou não, não importa. Mas aquele dever que você cumpriu, que é desse tamanhozinho, ou aquele desse tamanho assim, nos atos mais nobres, Deus está te olhando e está feliz por você. Não importa o tamanho da obra que você realizou, não importa. E o dever, ele é muito difícil de ser cumprido. A alma fala para nós, né? Há um grito interno dizendo, olha, não é por aí, ou você deve, de repente, seguir por aqui, seria melhor assim. Mas o danado do livre-arbítrio, que é uma coisa boa, que é para a nossa evolução, mas dependendo do livre-arbítrio, nós temos essa liberdade de escolher, nós acatamos ou não, em fazer a coisa certa, em cumprir o dever ou não. O livre-arbítrio é que nos determina se a gente quer, que nos dá a possibilidade de acertar ou de errar. Vai depender pelo caminho que a gente quer seguir, a escolha que quer fazer. Mas o dever está lá. O dever, ele é inflexível, ele é austero, ele está lá dentro de si, de cada um de nós, para nos fazer acertar. A gente erra pelo mau uso do livre-arbítrio, mas ele continua firme lá. Ele não se abate, ele continua lá. E na próxima situação ele está presente de novo, ele se manifesta de novo. Desde que a gente também queira ouvi-lo. Porque o ser que está um pouquinho moralmente melhor, o dever chama e logo ele compreende. O ser que não está tão bem assim, deixa meio que de lado o dever. Por quê? Porque no uso do seu livre-arbítrio existem as seduções do mundo.
existe um antagonismo, que seria o interesse pessoal e o dever do coração. Interesses de ordem apenas pessoal para o meu eu, para o meu ego, para o meu egoísmo, para o meu orgulho, e, por outro lado, os interesses do coração, que seria do coletivo, do bem para todos. E aí a gente se depara com esse antagonismo, porque sente um, sente o outro, e vai escolher qual deles. Porque, como eu falei antes, que também está no Evangelho aqui, ó, o dever é muito difícil de ser cumprido. E por quê? Por causa das seduções do mundo, gente. O mundo chama. Está ali, talvez não deu para ouvir muito bem, mas ali diz assim: e tu, moça, por que choras? Você, por um acaso, vou falar minhas palavras, tá? Mas por um acaso você está interessada nos vestidos bordados, nas risadas que passam na rua, achando que aquele é mais feliz porque é mais rico, porque tem o vestido bordado, ou porque aquele é mais feliz porque dá risada? A alegria aparente das festas, será que isso é felicidade? Aí diz, você não tem conhecimento, ele diz para a moça, que da parte escondida disso tudo, dos choros, das lamúrias que tem por trás de tudo isso, que nem tudo que aparenta é verdadeiro. A alegria de uma pessoa pode aparentar ser muito alegre, muito extrovertida, mas pode ser um disfarce de uma tristeza imensa. É só uma maneira de mostrar aquilo que eu quero que vocês acreditem que eu sou, mas na verdade não é isso que está lá dentro, entendem? E aí, essas paixões que a gente se apega achando que é a felicidade, que é a busca do que é verdadeiro, não é. É uma ilusão, é um raciocínio falso, é um argumento falso acreditar em tudo isso. O dever do coração, sim, esse que é coletivo, quer fazer o bem, quer ser útil, esse sim eleva o homem, esse sim te engrandece, esse sim te dá um prazer enorme, mas não aquele prazer vaidoso, do ego, né? Mas o dever de ter feito melhor, o dever do dever cumprido, né? O ter cumprido o dever. Esse sim é o que vale a pena. Como eu coloquei aqui, o dever é a bravura da alma, o laurel da razão. É a razão de tudo. É o topo, digamos assim, da nossa consciência. Eu quero dar um exemplo do que aconteceu e que eu falhei muito no meu dever. Certa vez lá no meu trabalho, entrou um senhor pedindo ajuda de algum homem, só que ele pediu especificamente um homem para ajudar a tirar um bêbado que estava caído na calçada, em frente a onde eu trabalho. Mas a gente conhece a pessoa, enfim, sabe, né, que ela não estava ali muito tempo, mas era um sol de verão bem quente. E ele se apavorou porque ele não viu ajuda de ninguém. Porque ele disse, o meu amigo morreu assim, o meu amigo morreu porque ficou desidratado debaixo do sol, dormindo pelo excesso do álcool no corpo. E ele não conseguiu ajuda de ninguém. E eu fiquei entre vou ou não vou, vou ou não vou. E eu falhei com o meu dever. Porque eu poderia ter auxiliado ele a retirar aquele bêbado e colocá-lo numa sombra. Então, esse homem para mim, eu não o conheço, nunca vi ele na minha vida, mas ele entrou dentro do restaurante pedindo essa ajuda e eu nunca mais vou esquecer, ele me deu uma grande lição de moral. Porque ninguém foi ajudá-lo, e aí o que ele fez? Sozinho ele foi tentar mover o cidadão lá. O cidadão, lógico, alcoolizado, é uma pessoa assim perturbada, é uma pessoa, no sentido assim, revoltado, né, com a vida, ainda esbravejou com ele e saiu dando cambalhotas assim pela rua fora. Aí se acordou, né, e saiu andando. Mas você vê. Então, eu falhei com o meu dever naquele dia, porque alguma coisa dizia, você pode tentar ajudar, você tem força física também para conseguir isso, né, junto com ele, mas ele, de repente, outras pessoas poderiam se comover e vir. Mas eu falhei. Agora, a lição aprendida nesse caso, do mau uso do meu livre-arbítrio nesse dia, é que em outra situação, eu vou lembrar disso, porque marcou para mim. E eu espero acertar da próxima vez, se situação semelhante acontecer. Quando eu disse que o dever, ele é inflexível, né? Ele é flexível no seguinte sentido.
Quando você tem o dever para com ela por alguma coisa, mas não consegue, porque aquilo não está ao seu alcance, mas você tem uma outra oportunidade. Vamos dar um exemplo. Eu poderia ter colocado naquele bêbado um guarda-sol, de repente. Eu tenho lá sombrinhas enormes, eu poderia ter feito uma espécie de barraquinha lá para ele. Então eu quero dizer assim que com esse exemplo eu poderia ter feito talvez não aquilo, mas ainda outra coisa. A gente sempre tem alguma possibilidade de fazer alguma coisa. É só a gente querer pensar ou agir no momento certo, mas nem sempre a gente ainda tem um entendimento. Foi o meu caso. E assim, o homem que cumpre o seu dever, porque eu tiro isso por aquele homem, ele ama mais a criatura, ele ama mais a Deus do que a criatura, mais a criatura do que ele mesmo. Então, esse homem que me deu esse exemplo, ele ama mais um próximo que ele nem conhecia, mas ele associou com o amigo dele que desencarnou dessa forma, do que ele ama ele próprio. Esse homem, se eu pudesse parabenizá-lo assim, depois, mas era no momento do trabalho, a gente não deu a devida importância. Mas eu acho que vale a pena esse exemplo que ele nos passou. O dever, ele cresce e irradia, né? Você vê, não irradiou para mim essa mensagem, a atitude desse homem? Então, a gente cresce às vezes observando o cumprimento de um dever de uma pessoa. Tipo assim, a pessoa fazendo algum ato de caridade, a gente cresce com isso também, se souber olhar com os olhos de amor, assim, né? de entendimento para aquilo mesmo. E o dever, ele nunca vai cessar. Seja nós aqui, encarnados, seja os espíritos amigos, assim, digamos, Jesus, quem que seja, Jesus tem dever para com Deus, digamos assim. Eu quero dizer que quanto mais alto for o espírito, independente, ele sempre vai ter o seu dever para cumprir, para com as leis morais de Deus. Não importa o nível moral do espírito. E o cumprimento do dever, gente, no dia a dia de cada situação que acontece conosco, se a gente conseguir cumprir esse dever, saber na hora do livre-arbítrio optar pela forma certa, isso vai nos fazer pessoas melhores a cada dia, pessoas mais virtuosas a cada dia. Por isso que a gente deve ter atenção a isso e procurar se melhorar, ouvindo essa voz interna que nos chama para fazer o bem. Os 10 mandamentos que tem na Bíblia, lá diz alguns, né, os 10 mandamentos, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, enfim, tantos outros. Esses 10 mandamentos eu acho ele bom, mas nada comparado ao homem de bem que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, eu estava lendo ali antes de entrar aqui, subir, ele é perfeito, gente. A doutrina espírita é perfeita. Equivocados somos nós espíritas, que não compreendemos e que por conta do nosso orgulho não aceitamos certas verdades. Mas a doutrina espírita é perfeita. Eu não sei aqui quem teve a oportunidade já de ler O Homem de Bem, mas é de ler chorando, de tão perfeito. Do que Papai do Céu espera de nós um dia, que a gente chegue naquele nível, o homem de bem. E assim, como eu falei, eu acredito que ele é perfeito e a maioria aqui deve conhecer os 10 mandamentos. Mas eu convido a todos a ler o capítulo 17, no capítulo 17, o homem de bem, que é fantástico. Vocês vão se impressionar, quem não conhece, com o que está escrito lá. Porque daí, esse conjunto de leis morais, que é o dever, é o homem de bem. Está tudo lá. Eu quero saber quais são esses conjuntos de leis morais que eu devo, que eu sinto, mas ainda não reconheço, eu quero entender. Leia esse capítulo. Bem, eu encerro aqui essa primeira parte do dever como um todo, né? Mas na nossa vida, no dia a dia, onde é que está o dever? Bem, vamos começar então dividindo o dever na nossa vida. Dever profissional, dever familiar e dever social. O dever profissional, um exemplo do trabalho. Todos nós aqui trabalhamos e
Uns sentem o trabalho como um dever, mas aqueles que não conseguem perceber isso, podem ter seus 30, 40, 50 anos e não trabalham. Por quê? Não sentem como dever. E às vezes até a condição toda ao redor não o estimula ou não lhe obriga a isso. Eu conheço uma pessoa que é mãe de 2 filhos, solteira, tem praticamente a minha idade, eu tenho 38, ela deve ter uns 36, 37, e ela praticamente de carteira assinada, acho que 2 anos. Tá? A mãe sustenta, vive com uma pensão de uma única filha e só. Então, assim, o dever não tocou nela ainda, que o trabalho, o ser útil, o fazer alguma coisa para alguém, ou produzir alguma coisa, isso é um dever, é uma importância. Aí, uma vez eu vi o Zé Araújo aqui dizer assim, numa palestra, num curso, sobre filhos, que ainda o pai diz assim para o filho: se você não me obedecer, eu vou te colocar para trabalhar. Como se trabalho fosse uma coisa ruim. E a gente está equivocado. O produzir alguma coisa, o fazer alguma coisa por alguém é essencial, é um dever. E a gente tem que aprender a ter gosto, não só pela necessidade de trabalhar, mas aprender a ter o gosto por isso. E o que a gente adquirir com o fruto desse dever bem cumprido é ótimo. Não importa que você compre, que você tenha 2 carros na garagem, que você tenha uma casa aqui em Blumenau, outra na praia, não importa. O importante dessa sua aquisição é que você adquiriu por um dever bem cumprido de trabalho e que você não tenha um apego exacerbado, assim, por isso, assim, que Bela não toca no meu carro, não senta ali, não encosta. Você bateu na minha porta do carro. Não pode ser isso. Né? Aquela coisa descontrolada do bem material. Mas você ter o teu conforto, não tem problema nenhum. Tá? Daí também, nós temos, com a doutrina espírita, a maioria que já frequenta mais vezes, outros talvez estão pela primeira vez, mas é um dever nosso divulgar a doutrina espírita. É um dever, não no sentido de colocar de goela abaixo, usando essa expressão, para ninguém. Isso não é o correto. Mas divulgar, sim, do tipo, eu não ter vergonha de dizer que eu sou espírita, lógico, também não vou dizer para vocês fazerem isso e depois serem, de repente, rejeitados, humilhados em algum lugar, mas assim, é sim um dever a gente, de repente, se assumir diante de certas pessoas. Porque a gente precisa, se ninguém souber que eu sou espírita, por exemplo, no meu local de trabalho, ou a gente também tem que sentir onde pode ou não pode, né? Mas se ninguém souber, como é que um dia alguém pode ter curiosidade de me perguntar onde é que você vai, como é que funciona lá, o que que eles falam, o que que eles dizem, né? Se eu não digo, como é que alguém pode, de repente, se interessar aonde eu convivo por isso? Por isso que eu falei, não empurrar de goela abaixo, mas de repente conversar alguma coisa sutilmente, assim, assim, e as pessoas vão ver a tua mudança ou a tua boa conduta e vão se interessar. Vão ver, de repente, as coisas não dando certo para você porque, né, no sentido assim de pacto, que tem gente que pensa isso, que casa espírita é fazer um pacto para que as coisas deem certo para mim, não é isso? Mas sim, a tua reforma, a tua melhora, você está plantando rosa, você vai colher rosa. Agora, se plantar espinho, é espinho que você vai colher. Então, nesse sentido, as coisas estão dando certo para você porque você está fazendo bem. Então, a colheita está sendo essa. E aí, a gente tem essa obrigação da divulgação porque outros irmãos merecem e também precisam desse mesmo acolhimento que a gente teve, gente. Dessa mesma... Eles precisam participar, digamos aqui, eu coloquei dessa luz sagrada que nos regenerou. Porque eu sinto isso, que me regenerou. Eu não sou perfeita, mas eu já melhorei muito do que eu era. Então é preciso e é necessário essa divulgação. É um dever nosso, nós espíritas. Eu achei interessante também no Evangelho o dever do médium, já que a gente está aqui numa casa que tem psicografia e que tem calúnia em cima dela agora. Vamos avaliar um médium? Então vamos lá. Qual é o dever do médium? Dever do médium é trabalhar pelo seu próprio adiantamento, é crescer moralmente,
é se abster de tudo que tendesse a desviar do objetivo providencial. É não se orgulhar do que não lhe pertence, porque a mediunidade pode ser retirada. Então não deve se orgulhar, uma vez que pode ser retirada. Atribui a Deus as coisas que obtém, não se envaidece e agradece os bons espíritos que se manifestaram através dele. Reconhece que o trabalho não é dele, e sim dos espíritos. Então, assim deve ser um bom médium, tá? Aí, a gente pode analisar o que é ser ou não é ser um bom médium. O médium que eu conheço, da casa que eu frequento, ele se envaidece? Ele se orgulha da sua mediunidade? Como é que é? Então, é um parâmetro para a gente analisar. Aí eu quero falar também do dever da prece. Tem gente que reza por obrigação, não é verdade? Reza por obrigação e não por vontade ou por achar que é necessário, porque se sente melhor, reza por obrigação. E esse orar por esse dever, nesse sentido que eu falei, não é nada bom. Tem gente que reza palavras, né? A todo momento, repetidas, reza uma vez, 2 vezes, 3 vezes, achando que o número de vezes, quanto mais vezes for, mais virtuosa vai ser a prece. E não é, gente. A prece pode ser de 10 segundos. Obrigado, meu Deus, eu estou muito cansada, eu preciso dormir. Obrigado pelo meu dia. Essa pode ser sua prece. É claro que quando você tirar seu tempo para se conectar, sabe, tentar assim melhorar seus pensamentos e elevar o mais alto que puder, agradecendo principalmente, essa sim é a prece, digamos assim, ideal. Mas nem sempre nós temos tempo, nem sempre a gente está disposto, mas a gente deve se obrigar. Mas não no mau sentido, mas no sentido de saber que isso vai nos fazer bem, vai nos fazer crescer. Eu coloquei aqui que a prece contínua, para ser forte, é aquela prece do devotamento, da abnegação, da caridade e da humildade. Porque não adianta eu, numa prece, dizer assim, meu Deus, eu não aguento mais aquela pessoa, tira ela do meu caminho. Que caridade que está tendo? Né? Me ajuda, tira ela do meu caminho. Não há caridade nenhuma. Né? Então, uma prece para ser ouvida pela espiritualidade maior, por Jesus, pelo seu anjo da guarda, pelos seus entes queridos que estão lá já muito melhores do que nós aqui, ela precisa ter isso: devotamento, abnegação, caridade e humildade. E quando a gente faz uma oração, principalmente no momento de angústia, que a gente tenta melhorar nossos pensamentos, o que acontece? O coração bate melhor, né? E a alma se serena. Por quê? Porque a gente elevou o pensamento. A gente não está mais naquela frequência, naquela sintonia. O dever também, então eu já falei ali alguns deveres, né? Profissionais, e agora a gente está falando aqui de sociedade. Dever de sociedade também é não julgar, gente. E a gente ainda faz. Eu me pego fazendo, me policio e me odeio, para falar a verdade, quando me pego que faço e não gosto do que vejo, do que pensei, do que julguei, do que mentalmente. Mas é assim. É essa luta, essa vigilância constante que vai me fazer mudar, que vai fazer mudar vocês. E a indulgência para com as imperfeições alheias, esse entendimento, ainda mais que nós temos esse livro aqui, que fala das paixões, do comportamento de cada um, de como cada um é, mais ainda nos obriga a melhorar, a mudar. Mas as provas vêm e nem sempre a gente ultrapassa elas certinho, né? A gente vacila. E não há quem não tenha necessidade aqui, nem eu, nem vocês e nem ninguém em casa, de indulgência também dos nossos irmãos. Porque eles também têm que tolerar os nossos defeitos. A gente tem que tolerar os demais, os outros, mas nós também fazemos parte do outro, quando é o outro que tem que nos tolerar. Né? E antes da gente censurar alguém por alguma coisa que fez, a gente deve se perceber se isso não vai também, se o engano que o outro caiu, se a gente também não vai poder cair no mesmo engano.
Porque a vida é assim. Se vocês pararem para observar, é isso. Quando você aponta o dedo para um, tem 3 para você. E você cai logo em seguida. Logo vem uma prova para Papai do Céu te puxar o tapete, no bom sentido, e dizer, viu, meu amigo, você não é tanto quanto pensa que é. Tão perfeito assim. E existem 2 tipos de julgamento que também se fazem necessários dizer. Um é o julgamento daquele que é por um bom sentido. Vamos entender isso. É um dever louvável, digamos assim, o julgamento, mas no sentido assim, ó, ela está fazendo alguma coisa equivocada, eu julguei que está errado e eu vou lhe alertar. Mas alertar docilmente, entendeu? Vou lhe falar com sentido de ajuda, de promover um bem, reprimindo o mal que ela pensa em fazer. Eu não estou de forma alguma sendo errada nessa conduta. Quando eu vou reprimir um mal, mas com o objetivo de que isso se faça um bem depois, né? Que ela não faça o que está pensando em fazer. E existe o mal, né? Existe o julgamento que é maledicente, que é maldoso, que é aquele que causa prejuízo a outra pessoa, que eu ofendo com palavras de tudo quanto é ordem, que eu uso de todo o meu orgulho para diminuir aquela pessoa, de todo o meu desdém para diminuir, porque eu quero acabar com ela. Né? Pode ser até mais leve do que eu digo, tá, gente? Porque aqui eu ainda digo assim, ó. E eu, vendo que eu estou fazendo tudo isso, ainda o meu orgulho não deixa eu recuar, de que eu estou diminuindo aquela pessoa, que eu estou desacreditando os demais daquela pessoa. Eu não consigo parar, eu não tenho domínio sobre isso. Tá? E assim, ó, mesmo que eu sei que eu poderia evitar, mas o meu orgulho é maior e eu quero isso mesmo, acabar com ela. Na minha maldade, na minha calúnia, no meu julgamento. E às vezes a gente pode parar, gente. A gente está no meio de uma coisa de fazer errado, a consciência bate e a gente pode consertar. Tem tempo de tudo isso, mas eu deixo me dominar pelo orgulho. Eu não luto. E onde é que está essa força? Ela está dentro de nós. Não é eu que tenho, não é ela, não é o Zé Araújo, é todos nós. Senão Deus seria injusto. Aí já nem acreditaria na doutrina espírita. E o que ela prega é justamente o contrário. Que a força está em todos nós. Só é buscar. Só é cada um procurar dentro de si. E é trabalhoso, né? A gente já viu que não é tão fácil assim. Mas é o que a gente deve buscar. Um outro dever em sociedade que a gente tem, melhor, não sociedade agora, familiar. É o terceiro que eu tinha dito, né? A gente já viu sociedade, viu profissional e agora familiar. É o dever de pai e mãe. Educar os filhos intelectualmente, colocá-los numa boa escola, né? Se preocupar com a educação é importante. A educação moral, mais importante ainda. São tudo deveres de nós que somos pais. Cortar os maus brotos, cuidar da alimentação, da higiene, da saúde, do lazer, ensinar-lhes tarefas domésticas, sim, por que não? A Zilda Armes, que é aquela que desencarnou, ela fazia aquela campanha ela desencarnou naquele terremoto no Haiti, e ela fazia campanha, não lembro agora, do farelo, lá da multimistura, né? Ela sempre dizia, criança acima de 7 anos já pode sim ajudar nos afazeres de casa. É claro que você não vai deixar a manhã toda, a tarde toda, seu filho tendo que fazer N coisas para você. Mas ele ser responsável pelo quarto dele, pelo material escolar, de colocar sua roupinha de repente no guarda-roupa para saber o quanto custa, né, não bagunçar tudo, é sim importante, né? E eu admirava ela por isso, porque eu acho e concordo plenamente que a gente não sabe se nossos filhos vão ser de uma condição aquisitiva favorável a ter empregada para tudo, né? A minha filha, isso é verdadeiro, sonha em ter uma casa de 8 andares, né, com não sei quantos empregados. Ela sonha com isso, né? Mas eu corto porque ela precisa aprender, até mesmo para ter gosto, gente, porque senão vai fazer tudo na vida adulta com raiva, com fúria, vai lavar uma louça com raiva, vai tudo, não é verdade? Se não se habituar desde pequenininho, que é necessário, digamos assim, começar a ser dono de si mesmo e não depender de ninguém, lógico que com 7 anos não vai depender
né, de deixar de depender de ninguém, mas assim, já começar a instruir isso é o correto. E, voltando a falar de moralmente, dos ensinamentos morais, quem já não viu, ou quem não vê no seu dia a dia aí ainda, exemplos de puro, assim, errôneos, né? No caso de pais, porque às vezes você ser certo ou ensinar algo certo para o seu filho diante de outros pais que já não são tão certinhos assim, eles acham que você é um babaca. A palavra é essa, babaca. Ora, onde é que já se viu? Você tem que ensinar teu filho a ser esperto, a ser safadão, entendeu? A enrolar as pessoas, a usar as pessoas por interesse. E está equivocado. Não é isso. É uma inversão de valores que está acontecendo. Você tem que ensinar seu filho, sim, a ser honesto, a ser correto. E não importa que ele é chamado de bobo. E não importa que ele é chamado, sei lá do quê. Vou dar um exemplo da minha filha. Essa semana ela ficou na escola por 3 dias e houve uma situação que 5 amiguinhas pediram o celular emprestado porque o dela tinha crédito, para ligar para a pizzaria, que a pizzaria não estava aceitando ligação a cobrar para comprar pizza para o almoço deles. Mas minha filha emprestou o celular, eu não sei, eu não posso dizer para vocês se ela já estava com a intenção de que ela participasse do grupinho da divisão da pizza. Mesmo pagando, claro, ela ia pagar porque ela tinha dinheiro para isso. Mas eu sei que elas usaram o celular, fizeram a ligação, excluíram ela da pizza. Aí ela começou a chorar, e o meu irmão que está aqui, que não sabe nem o porquê, mas ele quem me disse no restaurante, eu vi a Natália chorando na escola, mas não me preocupei porque ela já estava no meio das amiguinhas. Na hora eu pensei, se é importante, ela vai me ligar. Se não é, eu vou deixar na mão de Deus, né? Ela vai me ligar se for importante o motivo pelo qual ela está chorando. E aí, eu sabia que ela tinha chorado então porque meu irmão havia me dito. Chegando em casa, depois de um tempo, eu disse assim, Natália, parece... Eu jogando um verde, né? Parece que teu olho estava vermelho, inchado. Tu andou chorando, mas isso ela chegou, era 7 da noite, 8. Ela não tinha mais tempo de estar vermelho, mas eu, né? Tentando tirar o que tinha acontecido. Aí ela assim, não chorei, né? Já estava em outra, tudo, né? Mas não estava vermelho, teu olho parecia de chorar. Aí ela falou, foi meio-dia. É que as minhas amigas pegaram o meu celular para ligar para a pizza, mas não quiseram dividir a pizza. Aí eu comecei a chorar, porque ela achou assim injustiçada, né? Emprestou o celular, queria até pagar a pizza, mas as meninas fecharam o bloquinho ali e não permitiram a entrada dela para a divisão da pizza. E o outro ano, a 6ª série A, é quem abraçou ela e ela entrou no grupo da pizza deles, tá? O que eu disse para minha filha? Não emprestar mais o celular? Vai lá, bate na cara das meninas na segunda-feira? Aliás, nem tem aula segunda-feira? Não, claro que não, gente. Só uma brincadeira. Mas tem pai que ia dizer isso, não ia? Você acha que não ia dizer? Nunca mais empresta o celular para elas? Ou não dê mais sei lá, ou deixa de ser amigo delas, enfim. Ou tem pai que ainda vai dizer, minha filha, ela é filha do juiz? Não, então continua amiguinha dela. Tem pai que vai dizer isso, pelo interesse. E tudo isso é equivocado. Então o que eu disse para ela? Olha, Natália, eu tenho para te dizer o seguinte. Elas não sabem o que fizeram contigo, que ia te magoar dessa maneira. E você, assim minha filha, é a primeira das tantas e tantas decepções que você vai ter na vida, com amigos, enfim. Foi o que eu pude dizer para ela. É a primeira, talvez, ou não é ainda a primeira, mas é uma das que você vai ter. E você vai ter que saber enfrentar. Esquece tudo isso e toca a vida para frente, né? E, cortando os maus brotos, nossa missão como os pais, também vou dar um exemplo meu. Eu tenho um espelho na sala da minha casa, e aí a minha filha fica lá, né? Uma multiface, a vaidade aflora, né? E fica lá. Gente, eu não vou hesitar que, no momento que eu achar necessário, eu quebro aquele espelho em pedacinho. Não vou hesitar. Porque se eu ver que é uma coisa que está exacerbando essa vaidade, vaidade é bom, claro, eu passei batom hoje, porque eu ia estar aqui na frente, enfim, é necessário, mas não como uma coisa primordial, ou como uma coisa assim que eu conheço pessoas, aí eu não vou, liga para convidar um casal de amigos para ir na pizza. Vamos comer uma pizza? Não fiz minha unha, meu cabelo está não sei o quê. Gente, isso é ser prisioneiro da vaidade, não pode. Está equivocado, está exacerbado também.
Então, tudo no controle, tudo no limite, tudo no equilíbrio, que é o ideal. Então, nós pais, grande missão pela frente. Formar filhos melhores, cidadãos melhores, né? E quem sabe espíritas melhores. Porque eu não sei se minha filha vai querer estar aqui no futuro, né? E agora, também para nós, que somos pais, mas também somos filhos, qual é o dever de nós como filhos, né? Não abandonar, né, nossos pais, zelar por eles. E assim, primordial, né, para os pais, o respeito, a atenção, até mesmo a submissão e a condescendência, que seria saber ceder no momento que é preciso. Por quê? Respeitar todo mundo conhece, atenção, mas submissão, será que às vezes a gente se cala, cede, para deixar seu pai? Porque, na verdade, nem sempre seu pai é o espírito mais evoluído ou moralmente até melhor do que você. Nem sempre. A gente sabe dessas histórias também, né? De pais colocando os filhos na prostituição, oferecendo a própria droga que usa para o filho. Enfim, tem erros aí na sociedade. Mas, assim, nós que estamos aqui, o que a gente vai fazer? Né? Então, vamos respeitar os nossos pais, saber ceder no momento que é preciso, porque não tem aquele ditado assim que já está muito velho para compreender outros valores, ou assim, sabe, tipo que não vai mudar mais o conceito que ele adquiriu a vida toda. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer assim. Porque minha mãe, por exemplo, ela tem uns conceitos fechados que não adianta eu bater de frente com ela. Ela não vai entender, na idade que ela está, 75 anos. Então é melhor respeitar, sabe? Que a verdade vai vir futuramente, na outra encarnação, ela vai poder entender melhor, antes disso no plano espiritual, né? E o que eu achei interessante, que eu encontrei no Evangelho, é o seguinte. Vamos dar um exemplo da minha filha novamente. Eu abandono a minha filha, certo? Meu dever não é esse como mãe, mas eu abandono ela. Mas, teoricamente, quem poderia assumi-la seria a minha mãe, que seria a avó. Vamos dizer que a minha avó também não queira ela. Aí fica para o meu irmão, por exemplo, que é tio e padrinho. Ele também não quer ela. Aí assume ela, uma vizinha lá do prédio, que gosta dela porque é amiguinha, né, da filha dela também, ou da neta. O que eu quero dizer com isso? Que quanto menor é o devotamento, a obrigação moral para com essa criança, maior vai ser o respeito, o devotamento, ali a atenção, a submissão dessa criança, que seria minha filha, para com esse ser que resolveu acolhê-la. Então, assim, a gente já tem uma obrigação de respeito de todos esses valores para com o próximo, especialmente para com os nossos pais, e mais ainda para aqueles que nos acolhem, e que digamos assim, a responsabilidade ou a missão não é tão grande assim. Entenderam o que eu quis dizer? Acho que eu consegui ser clara, né? Isso me impressionou bastante, porque quantos, né, a gente vê que é a madrinha que ficou, até mesmo o primo. Eu estou sabendo agora de um caso de primo, tá? Que a mãe desencarnou, na verdade, são filhos até maiores de idade, só que eles não estão perdidos assim. Então, um parente é quem vai acolher bem longe. Então, maior deverá ser o respeito que essa pessoa deverá ter para aquele que acolheu. Aí, eu já disse outras vezes que eu gosto muito de música sertaneja. E aquelas bem do baú, assim, né? Então, muitos aqui vão talvez reconhecer o nome das duas músicas que eu vou falar. Que eu acho a letra maravilhosa, que é o Filho Adotivo, que é aquela que o Sérgio Reis canta, outros já cantaram, Tonico e Tinoco, enfim, que fala, né, que ele teve 7 filhos, 6 eram dele, mas um era adotivo. E ele formou todos os 6 doutores e nenhum vinha visitá-lo no asilo. Até que um dia o filho adotivo, que não ganhou diploma de doutor, conseguiu seu trabalho, conseguiu sua casa, conseguiu esposa e veio buscá-lo para morar com ele. Eu acho essa fantástica, porque é a vida, não está fora, não é uma letra de música que está à parte, que só está tocando nos rádios, é a vida. Você vê casos assim acontecendo, né? E a Couro de Boi também, que até eu chorei à tarde quando eu ouvi ela no YouTube, que é a história de uma discussão entre marido e mulher. O pai do homem, do casal,
morava com eles, e a mulher discutindo que queria que naquela noite, naquele dia, o marido tinha que expulsar o pai de casa. Aí ele foi expulsar o pai de casa e disse assim: eu estou te dando esse pedaço de couro para você se proteger do frio, se agasalhar aonde você estiver. Aí o pai recebe e sai. O filho, que é o neto que está vendo tudo isso, corre até o avô e pede um pedaço do couro. O avô, sem jeito, né, de negar, deu um pedaço de couro para o neto e retornou para casa. O pai perguntou: meu filho, por que você foi pedir esse pedaço de couro para o seu avô? Aí ele assim: é porque um dia eu vou crescer e vou me casar. E a gente pode não se entender. E aí eu vou te dar esse pedaço de couro para você levar. Ou seja, é fantástico. E música sertaneja eu acho que tem muita letra. Tem músicas, né, que não tem, mas essas tem. Tem muita essência. Então, voltando de pai para filho ali, a questão ainda, tem deveres que sobrepõem outros deveres. Se o nosso dever é amparar os pais, guardá-los, enfim, tudo isso, como é que então o filho vai para uma guerra, um filho sai para morar em outra cidade, ou até mesmo se casa? Mas aí é que está, é um dever sobrepondo outro dever. Tá certo isso, tá certo nós irmos morar em outra cidade, se lá o trabalho é melhor, mas nunca perder a afeição pelos pais, nunca perder esse amparo que a gente pode estar prestando a eles. Enfim, aí, acho que estou passando um pouquinho da hora, eu vou encerrar aqui só com uma historinha, que vocês já devem conhecer, mas talvez para muitos é nova. Ela é rápida, eu vou contar do meu jeitinho aqui. Era um certo rei que chegou para o seu filho e deu um certo tesouro para ele e disse: você vá e construa a mais bela casa que puder com esse tesouro. A mais bela, a mais grande, como você quiser. Está aqui o tesouro para você construir. O filho, querendo dar uma rasteira no pai, começou a aproveitar a vida, né? Digamos assim, as alegrias que a terra promove, mas que nem são tão alegrias assim. E o dinheiro foi ficando escasso, então ele foi construindo a tal casa que o pai deu, né, ordenou que ele fizesse ali, determinou que ele fizesse. Ele foi construindo com materiais assim super simples, enfim, da maneira que ele achava que poderia fazer com o pouco dinheiro que lhe sobrou. Ele, como havia gastado tudo lá fora, teve que fazer desse jeito mesmo. Quando o rei chegou, olhou a casa e disse: bem, meu filho, não era a casa que eu sonhava para você, grande e bela, mas fico feliz e satisfeito pela casa que você construiu para você e deu a chave. Então, assim, o que nos mostra, né, essa historinha? É o dever que nós temos todos os dias de construir essa bela casa. Essa bela casa, vamos associar essa felicidade futura a esse fazer o bem, que é o nosso dever. Sabe? Usar as ferramentas certas todo dia nesse trabalho para fazer essa bela casa. Se a gente falhar nesses deveres mal cumpridos, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, é um casebre esburacado, frágil, que a gente vai colher, ter no futuro. Obrigada. Vou esperar.